No caso aqui, o livro de Sofonias, ele só tem 3 capítulos. E quem foi Sofonias? Sofonias, ele foi um profeta menor, filho de Cusi. Quando fala filho de tal, porque ele é de uma genealogia, como é que posso falar? Uma descendência, uma honra. Ele era da 4ª geração do piedoso rei Ezequias, no qual Isaías viveu. Isaías ele profetizou esse ministério no tempo de 4 reis: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E Sofonias, ele já veio junto com Jeremias. Ele é um profeta contemporâneo de Jeremias e Miqueias. E como ele era de uma casta, ou seja, uma família de honra, filho de Cus, não fala filho de fulano, porque ele tem uma descendência de honra, pode se falar. Não faltou a palavra aqui. E ele exerceu o ministério no reinado de um grande rei de Judá, chamado Josias, né? E Josias, ele faz parte dos últimos 7 reis de Judá antes do cativeiro. E quando ele exerceu o ministério no tempo de Josias, Josias é chamado o piedoso rei Josias. Depois de Josias vieram Jeocás, Joaquim, Zedequias e o cativeiro babilônico. E Josias, ele, na época de Josias, no qual Sofonias exerceu seu ministério, ele restaurou o altar de Jerusalém. Pastor, o que é renovar o altar, no caso? Consertar o altar. Porque Judá naquela época, o reino do sul, Israel o reino do norte, as 10 tribos, Judá o reino do sul, Judá e Benjamim, capital Jerusalém. O país, o reino de Judá, eles haviam passado 55 anos de apostasia. Apostasia é se afastar, fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. E durante o reinado de 2 péssimos reis de Judá, Manassés e Amon. Josias era filho de Amon, neto de Manassés. Manassés, Amon, Josias, Jeocá, Joaquim, Zedequias, cativeiro babilônico. E nessa época, Josias, ele é considerado o piedoso rei Josias. E por incrível que pareça, ele foi morto por um faraó chamado Neco, no lugar que hoje a Bíblia fala que é o Armagedon, a batalha final entre os exércitos de Deus e os exércitos de Satanás. Está lá em Apocalipse 16, o Armagedon, Megido, colina de Megido. Foi lá que ele foi morto, numa batalha. Ele tentou desviar e parece que o faraó acertou ele, matou. E ele era considerado um dos grandes reis de Judá, piedoso, um homem temente a Deus. Ele restaurou o altar de Jerusalém, ele combateu essa apostasia que, mano, você imagina, 55 anos, o povo de Deus, 55 anos, eles fazendo tudo aquilo que era errado aos olhos de Deus. Eles foram considerados os 2 piores reis de Judá, Manassés e Amon. Josias veio e ele consertou, e nessa época veio Sofonias, Jeremias, Miqueias. E como ele era descendente dessa linhagem real, descendente da linhagem real de Ezequias, ele era da 4ª geração. E quando fala filho de Cusi, porque ele era de uma descendência, no caso, honrada, como eu falei. E o que acontece? Judá, o reino do sul, Israel já tinha caído perante a Síria, né? E Judá estava lá e Deus ainda tinha clemência. E Deus falou assim: gente, se conserta. Foi nessa época que apareceu os profetas.